Na secção do menu, nós temos estas, no menu nós temos estas secções. Então, primeiramente, vamos entender a secção ficheiro, ou no modelo, na versão inglesa, ou na língua inglesa seria file. Nós aqui temos o ficheiro, vamos clicar para perceber o que possibilita-nos fazer. No ficheiro, possibilita-nos guardar informações, como podem ver, já tenho outros outras análises sobre outros assuntos aqui criados. Temos aqui a possibilidade de abrir uma nova folha de Excel para tratar de um outro assunto. Temos possibilidade de criar um novo ou abrir um ficheiro qualquer que já estávamos a trabalhar. Temos a possibilidade de guardar o que já estamos a trabalhar, e podemos também guardar ela como? Guardar ela de diferentes formas. Por exemplo, se eu vier aqui, temos a possibilidade de guardar ela em diferentes formatos também. Por exemplo, em PDF podemos também guardar. Depois de analisar e tiver tudo bem certinho, podemos guardar o nosso resultado no formato PDF. Ou também podemos imprimir ela diretamente. Se nosso computador estiver ligado a uma impressora, podemos imprimir ela. E finalmente nós temos a opção que já vimos anteriormente, que possibilita-nos, por exemplo, mudar a língua que a gente está a trabalhar. Por exemplo, eu posso chegar aqui, clicar na língua inglesa e carregar no OK, fechar o meu Excel e depois, ao abrir, ela vai assumir a língua que eu configurei. Depois temos a possibilidade de ativar algumas funções mais avançadas. E mais adiante, muito mais à frente, nós vamos ver como é que podemos trabalhar, por exemplo, com macros para programar dentro de própria Excel também. Sim. E depois temos muito mais outras. Também temos o suplemento. Suplemento significa há certas funções que não estão diretamente ativadas ou que precisamos fazer download e depois ativá-la ao instalar ou ativá-la, podemos ativar ela no nosso Word. Eu lembro ultimamente não tenho utilizado muito essa, mas lembro que ainda na faculdade usava muito o suplemento, sobretudo na cadeiras de hidráulica, se não estou no erro. Ah, Pelo menos, em relação ao ficheiro, de um modo geral, seria essas informações. Em relação à secção dentro do menu base, o que temos? Base, como o nome indica, é a base, então tem as informações ou ferramentas de base para o nosso trabalho. Para começar, nós, como no Word, vimos aqui a fonte ou tipo de letra, e em relação ao tipo de letra, nós podemos clicar aqui, temos esse painel que resume, tem toda essa informação aqui. Em relação ao tipo de letra, nós temos, por exemplo, para entendermos, melhor é por aí, um texto qualquer. Podemos ver, deste lado, Lei Soares. E tem que manter aqui. Como podem ver, ela vai alterar o tamanho. Temos a possibilidade de aumentar o tamanho dela através daqui ou através diretamente disto. E se nós repararmos, vamos reparar aqui, a linha vai aumentar da altura. A altura da linha vai aumentar. Deixa de ser 22 aqui, passa a ser maior que o restante de linhas. O mesmo também é válido. Se nós quisermos também aumentar essa grossura, ou podemos fazer assim, ou podemos clicar aqui também. Aqui é para nós aumentar a intensidade da letra, pôr ela a itálico, sublinhar o texto devido à importância. Nessa secção possibilita-nos, por exemplo, criar uma malha se quisermos. Ainda sobre essa secção podemos, por exemplo, configurar ela. E podemos, através daqui, realçar dentro de uma tabela a importância, o que é importante para mim, ou o título, ou o cabeçalho, por exemplo.
Sim, e depois há mais configurações com tabelas que podemos fazer. Mais adiante, outra vez mais, aí sim é que vamos ver como é que podemos utilizar algumas técnicas de design para criar tabelas verdadeiramente bonitas. Tabelas que não precisamos depois alterar dentro do Word e pôr tanto tabela, tanto gráfico, todas com o mesmo design, mesma apresentação e que qualquer um, ao ler, consiga ler ela com facilidade e tinha prazer também de ver isso. De um modo geral, em relação às fontes de seria, aqui, como no Word vimos, tem a ver com o alinhamento. A princípio, no Excel, supostamente não é para criar grandes textos, mas ainda assim, pequenas frases são criadas e uma vez ou outra precisamos de manipular isso, tanto configurar estas secções. Ah, essa parte é interessante porque ela permite-nos, por exemplo, eu vou aumentar o tamanho para entendermos o efeito que se tem. Por exemplo, se eu puser essa centrada, então ela vai pegar o meu texto e vai pôr no centro dessa célula. Ou vai pôr a parte de cima ou vai pôr no lado inferior. E aqui possibilita-nos pôr o texto, nosso texto partido. Por exemplo, aqui, esse texto está como se fosse um bloco, enquanto aqui ela está partido, ou a palavra lei está separada do Soares. Aqui possibilita-nos pôr o texto numa determinada direção. Por exemplo, se eu aumentar aqui mais, vamos ver que o nosso texto vai ficar na vertical. Ou melhor, eu vou diminuir para a gente ver o efeito que isso causa. Depois podemos pôr mais a centro, mais à direita e assim por diante. Basicamente, você só precisa brincar com aqui para perceber que é que isto vai. E em relação... Bem, eu vou reduzir o tamanho disto, porque não há necessidade. Eu vou pôr aqui no... Sim, deixa isso na horizontal. Se nós repararmos aqui, vamos ver aqui nossa tabela. Vou criar outra tabela. Vou realçar outra tabela. Vamos reparar que a tabela está dividida... temos células individualizadas. Essa secção possibilita-nos, por exemplo, unir essa célula. Por exemplo, eu posso unir essa célula, ela passa a estar num bloco, posso unir essa célula. Isto passa a ser um bloco, enquanto todas estão individuais. Nesta secção, por exemplo, possibilita-nos alterar o tipo de informação que estamos a tratar. Por exemplo, se eu estiver a tratar dos números, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, por exemplo, 35, 40, eu posso dizer que estes números estão associados por exemplo, a data, por exemplo, eu posso vocês, barra 12. Eu posso dizer que isto está associado à data, personalizar isso como data abreviada, ou posso dizer que isso não. Por exemplo, aqui posso associar ela a um tipo de moeda, ou para ser mais direto, a um tipo de dinheiro. Por exemplo, neste caso está pound, mas tanto pound, posso pôr ela em dólar, em dobra de São Tomé, em kwanza de Angola, ao de Cabo Verde, que é escudo, e assim por diante. Em relação aqui, eu posso depois configurar ela da forma como eu bem quiser. Por exemplo, posso pôr ela em percentagem e assim por diante. Em relação a esta secção, aqui, como o nome indica, é o estilo, possibilita-nos, mais adiante, durante o exercício, vamos poder ver, mas, de um modo geral, ela possibilita-nos, por exemplo, identificar uma informação específica dentro de um texto, dentro de uma tabela. Se tivermos uma tabela verdadeiramente confusa, ou melhor, eu não vou explicar aqui, durante a execução vamos ver. De uma modo geral, vamos ver rapidamente como é que ela funciona. Por exemplo, eu posso dizer igual a 45. Por exemplo, 45. O que é essa formatação condicional? Ela possibilita-nos, nós podemos criar uma condição e ela vai realçar a célula dentro dentro de toda essa informação, ela vai realçar aquela célula que é igual àquela informação que a gente está à procura. Por exemplo, se eu vier aqui, eu posso vir aqui e dizer encontre-me Lei Soares.
vamos lá ver. Igual a Lei Soares. Ou Lei Soares. Olha, não é assim que se encontra. É igual a texto contém Lei Soares. Por exemplo. Como podem ver, eu posso pôr, assim que eu escrevi Soares, ela já me encontrou isto, isto e isto. Ao mesmo tempo, também posso chegar aqui, fazer gestão dela e alterar. Não é esse eu vou pagar. Bem, para já vamos ignorar. Vamos aqui. Editar esse. Podemos mudar, por exemplo, a cor que a gente quer. Podemos, em vez dessa, podemos pôr, por exemplo, amarelo. Não, amarelo não. Vermelho. Este vermelho. Sim. Então ela detecta e passa por o nosso texto na cor que a gente quiser. Por exemplo, se eu chegar aqui, passar a escrever lei, não, a palavra que eu estava à procura é Soares, ela vai encontrar e põe na cor que eu quiser. Isso é muito bom para encontrar uma determinada informação dentro dentro de um conjunto de dados muito extenso. Por exemplo, como podemos ver, no Excel possibilita-nos criar várias linhas. Se a gente tiver, por exemplo, 200, 300, 1000, 10.000, não vamos procurar isso por mais. E além disso, existem forma mais prática. Bem, para já, em relação a bases, nós estaríamos, de um modo geral, estaríamos